Aquele tempo que eu tive na MPC lá com vocês, falando da arte com graça, e isso marcou muito a minha. Falou. E marca, né? Porque às vezes a gente fica tão engessado. Gente, o primeiro dia que eu cheguei no colégio cristão, falando de capelania, eu lembro que eu peguei a Bíblia e falei, menino de quinta, sexta, sétima, oitava série, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, para minha surpresa, ninguém tinha Bíblia na escola. Eu falei, não pode, vocês estão no culto, tem que ter Bíblia. Não, que isso, o cara tá doido. Aí um já começou a jogar papel no outro. Eu falei, gente, que lugar é esse? Eu achei que era todo um crente. Porque às vezes a gente acha que o menino que é crente, o adolescente, ele vai para uma escola e ali ele é o crente. Ele não faz bagunça, ele não cola, ainda que não possa, né? Mas ele vive certinho, ele leva a Bíblia, no recreio ele não conversa, ele fica lendo a Bíblia no recreio, ele ora, ele intercede. Então a gente às vezes cria um estereótipo dentro de escolas confessionais, né, pastor Rubens? Exatamente. Que às vezes o professor, quando chega na escola para lecionar, ele assusta. Mas eu achei que essa escola era uma escola cristã. Mas tem um detalhe curioso, sabe? Vocês estão falando isso tudo, eu estava lembrando de uma coisa. Existe um autor aqui em Minas Gerais, que era escritor e médico, o Dr. Pedro Nava, um escritor maravilhoso, e ele é conhecido como memorialista. Nos livros de memória, contando a história de Minas Gerais mesmo, de Belo Horizonte, princípio do século XX, ele relatou uma coisa que é curiosíssima. As escolas, especialmente evangélicas, as confessionais evangélicas, eram alvo de interesse da maioria dos estudantes aqui de Minas Gerais, boa parte deles católicos, nada contra o modo de ser de algumas igrejas das escolas católicas, mas eles gostavam muito das escolas evangélicas porque tinham, por exemplo, educação física. Naquela época, princípio do século XX, era uma novidade, trabalhar com o corpo. Você já dava aula nessa época, professor? Aí? Não, não dava, mas tudo está curioso. A ideia de trabalhar com o corpo, no princípio do século XX, já sugeria um dos pressupostos básicos de uma educação de natureza confessional. Ou seja, que a educação tem que abordar o homem integralmente. E o trabalho de capelania entra exatamente nesse aspecto, sabe? Que é a ideia de que o nosso aluno, ele não pode ser exclusivamente bom em matemática, física ou química, mas ele é preciso ser excelente como pessoa, como ser humano. E ele só será excelente como pessoa e como ser humano se ele, de fato, tem uma experiência viva com esse Deus que nos faz melhor, que trabalha conosco, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com essa dimensão de valor, dimensão ética, saber lidar com as pessoas. Nós, em trabalho de capelania escolar, trabalha-se muito com esse viés, ou seja, o nosso aluno tem que ser capaz de olhar e enxergar o outro, estender a mão, ser solidário, ser amigo, ser companheiro. É mais ou menos nessa linha. Uma coisa que me preocupa um pouco na escola é a ideia do formalismo da escola, compreende? Esse negócio de ver o Paulinho aqui desse jeito, com essa efusividade toda, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, a escola tem nesse formal por uma questão de necessidade. Tem os programas curriculares, às vezes eu costumo brincar, viu, Márcio? Que às vezes a escola fica presa demais no currículo. Aí você passa a enxergar o mundo só através da janela do currículo. E esquece que quem está sentado ali tem vida, tem coração batendo no peito, e é nessa hora que chega a capelania. E a cosmovisão cristã, fala o coração. Né? É uma coisa mais relacional, né, professor? É uma coisa de se conviver. Aqui o Racharlon falou sobre a escola. Você estava o dia inteiro lá, os meninos viam você, caminhava com você sentava com os meninos. Os meninos tinham um referencial, como, pô, o cara é legal, o cara é bacana, ele conversa, ele quer me entender, conversa sobre meus atos, sobre minhas crises. A gente interage. Como a gente precisa interagir agora com alguém que está na linha conosco, que é o Braga. É Braga mesmo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Braga. É do programa Bate-Papo? Isso. Eu estava lendo um versículo bíblico. É o Braga? Isso. Não estou te ouvindo. Isso. Alô, tá me ouvindo? Alô? Diga. Bom dia. Bom dia. É Braga mesmo? É Braga. Eu queria compartilhar um versículo que eu li hoje pela manhã. Pode falar, Braga. Que diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu queria dizer que eu fui tentado hoje pela manhã de prender o pastor Charles no banheiro e apresentar esse programa. Porque você está com um número de convidados nota 10 aí. Sei. Eu só liguei para abençoar o dia de vocês. E falar é o nosso amado tio Ulisses Spaghiari, né, Braga? Para dizer que... Ô, tio Uli, sobe pra cá que você é bem-vindo. Vem cá, tio Uli. Estamos te esperando aqui. Vai bater papo com a gente aqui. Ô, Charlão, só liguei para dizer que
programa como hoje, tema como hoje, convidados como hoje, dá para a gente sentir vaidoso de fazer parte dessa equipe. Parabéns aí pelo programa, pela apresentação, e Deus abençoe essa galera aí fantástica. Que bom, tio. Mas estamos te esperando aqui mesmo, tio. Sobe aqui. Estamos te esperando. Tio Uli. Não, sério, aqui tá gente. Braga. O Braga. Ô, depois o palhaço sou eu, né, cara? É o tio Uli, rapaz. Eu tinha que estar aqui. Mas o pastor Rubens estava... E eu queria que a gente falasse um pouco nisso, sobre o trabalho do capelão na escola. Por que no início eu disse que eu acredito que é uma resposta para a educação no Brasil? Porque até então não se atentava tanto para o aluno como pessoa. Você vê um aluno como um depósito de informações. E é um negócio assim meio que desumano, porque entra um professor, 50 ou 2 aulas em seguida, e despeja conteúdo, e ele vai embora. Depois chega outro e despeja conteúdo, e vai embora. E o menino tem 20 minutos de intervalo. E aí ele sai e ainda tem um disciplinado que fica pressionando ele. Vamos para a sala, amigo, vamos para a sala, vamos para a sala. E aí mais conteúdo, e vai embora. Você não pode ficar na porta da escola. Então a escola, a gente tem que ser sincero, né, gente? Aluno, eu já fui aluno. Sou aluno, a gente vai para estudo em alguns cursos às vezes. Você vai para a escola pela necessidade de aprender. Você não vai porque, nossa, eu amo aquele negócio, eu amo quando o professor passa aquela fórmula no quadro e manda decorar aquilo. Não, a gente aprende a gostar. Mas a gente vai para a escola por quê? Por causa de aluno, por causa de colega. Porque o pai manda. Porque o pai manda. Mas por conta de conversa. O desejo de ir para a escola, muitas vezes, o que motiva é a presença de outros colegas com os quais se convivem. Estou vendo, minha menininha, 4 anos, está aí na escola. E aí eu pergunto, filha, com quem você brigou hoje? Aí a Vanessa, que pergunta é essa? Eu falei, não, vamos ouvir, né? E capelão, a gente vai aprendendo as coisas, né, Marcelo? Ela fala, pai, eu só briguei com fulano. O que você fez? Não, eu dei um tapa nele. Eu falei, não pode, minha filha. E aí a Vanessa pergunta, como é que você não me contou isso? Eu falei, menino, não conta. Conta não. Você tem que perguntar. Então a gente acaba entrando no universo e proporcionando o quê? Que a pessoa, ao estar na escola, ou a participar da escola, o aluno, ele seja ouvido e ele seja educado. Porque ele ouve mais, eu percebi uma coisa, ele conta mais para quem está na escola do que para a própria família. Às vezes o aluno, quando confia, ele tem um capelão sério, de integridade, como o pai dele. Shalom, por exemplo, hoje a questão da escola. Hoje, né, a Mocidade para Cristo também fala muito sobre essas coisas. A escola hoje é um dos maiores campos missionários hoje, onde o menino fica mais tempo na escola, né? Ele sai entre as 7 horas da manhã, sai 12:30, depois fazer um curso não sei de quê, outro curso não sei de quê. Ele vive muito nesse contexto de escola o tempo todo. E é onde mais até do que ele passa mais tempo na escola do que em casa. Em casa até na igreja, né? Até na igreja. E ele é influenciado por esse contexto. Totalmente. Né? Agora, nem todas as escolas confessionais hoje também, né, professor? Nem todas as escolas confessionais hoje, se você for fazer uma pesquisa, nem 10% desse colégio o pessoal é cristão. Ou talvez ele não encontrou Jesus, ainda não teve uma decisão pessoal por Jesus também. Claro, então, como é que você pode medir isso? Não consegue medir, mesmo sendo um colégio cristão. Você não consegue avaliar isso. Então, como você falou, eu comecei a dar aula, entrei, achei que todo mundo ia me ouvir. Você sai do seminário pronto para trabalhar para adulto. Você sai com jeito de adulto, com fala de adulto, você chega a pregar na igreja é fácil, cara, porque o pessoal está pronto para te ouvir. Agora, na escola não, Paulinho, cara. Uma coisa interessante que a gente também precisa fazer nota, que o fato daquele aluno ser ou não de uma determinada igreja ou qualquer tipo de fé que você possa imaginar, não significa que ele também não tenha problemas, desafios. Isso que você dizia, Charles, tem muito sentido. O professor chega em sala de aula para lecionar a sua matéria de concentração e não sabe exatamente que tipo de realidade aquele aluno chega na escola. Com que tipo de família ele tem que interagir, quais são os desafios pertinentes àquele núcleo familiar, sobretudo. Como é que foi a noite daquele aluno? Às vezes o pai quebrou o pau com a mãe em casa. Então, e esse ponto, quer ver, Marcelo? Só para concluir o que eu queria dizer, que na verdade, quando a gente está falando de capelania, a gente está falando justamente naquilo que o Rubens tocou anteriormente, na cosmovisão cristã, olhar o aluno como um todo. A gente entende o ser humano, e isso é pacífico em todos os ambientes do saber, como um ser humano biopsicossocial. Entretanto, esse indivíduo também é espiritual. Ele tem é inerente a ele a parte biológica, a parte psicológica, a parte social e a parte espiritual. É integrante, queira ele ou não, seja ele ligado... Faz parte da vida dele. Faz parte. E a capelania vem dar atenção a essa parte, a esse viés espiritual.
mostrando que essa integração entre todas as áreas do indivíduo precisa estar indo bem para que ele seja alguém que se sinta valorizado, como foi dito no início, que ele se sinta realmente uma pessoa amada pelos seus familiares. Por isso a resposta da diferença da escola de 20, 30 anos atrás. E eu queria só concluir agora esse raciocínio dizendo assim, que em 2008 a Rádio Transmundial envolveu-se em capelania escolar por perceber uma lacuna no Brasil, sobretudo na concentração de escolas públicas, e a gente começou a trabalhar e foi feita uma reflexão muito profunda sobre, a partir dessa pergunta, por que da diferença da escola de 20, 30 anos atrás da escola que nós interagimos hoje. E é interessante, Marcelo, que a resposta que a gente chegou é uma resposta até muito simplória, mas que faz toda a diferença. Que o problema da escola não está na escola. O problema da escola está na família. A gente vive uma época que eu tenho chamado aqui da era da terceirização da criação. Então as famílias estão terceirizando a criação dos seus filhos por questões... Tio de mais, pai de menos. Aliás, um abraço aqui para o meu amigo Dinarte, lá de Dinarte Barrados, lá da UDF, de Pompeia, está escrevendo um livro extremamente sugestivo. O tema dele é Tios de mais, pais de menos. E quanto maior a classe social, melhor estruturada a família, é tio da van, tio do judô, tio da natação, tem tio para tudo. Eu não gosto que ele me chame de tio, não. Coisa que chama de tio, você não é seu irmão, sua mãe, não é do seu pai. Paulo, tem um detalhe curioso, porque, por exemplo, eu trabalho muito com os meus capelães, costumo dizer, sempre que a gente tem uma equipe lá no Batista Mineiro, no sentido de ajudá-los a fazer aquilo que é essencial no trabalho de um capelão, que é ouvir a dor das pessoas que estão ali por perto. Legal. Então, às vezes, a gente está, até na hora do intervalo, na hora do recreio, você vê um menino cujo comum dele, o hábito dele, está correndo para lá, aquela coisa, de repente parou, assentou numa escada, está muito reflexivo, que é incomum para menino de 12, 13, 14 anos. Aí o olhar, que deveria ser mais sensível, de um capelão, já detecta a dificuldade ali, chama o menino, e via de regra, isso é sempre impressionante, aquele menino está com a dor latente, está com um nó na garganta, e é a hora do capelão agir, atuar, chegar perto. Por isso que o trabalho da capelania, eu diria que é de importância, hoje em dia, fundamental. Não há como se sobreviver numa escola, ainda mais confessional, sem que haja um trabalho bem constituído, bem demarcado de capelania. Tem que ter aquele espaço próprio, né, em que o menino sabe que se ele chegar ali, ele vai ser ouvido. E a ideia do ouvir, a gente treinar o ouvido, captar, né? O que vai na alma desse sujeito? E a gente vê coisas espantosas. Só para rapidamente contar uma experiência aqui. Outro dia tinha uma menina lá de 11 anos, com o braço todo escrito, não era tatuado com caneta. Todo escrito, dava a impressão que era uma menina da pá virada mesmo. Essa criança, né? Cheia de energia. E aí, estava lá, sentada na escada, por um momento parada. Quando ela foi abordada, eu fui conversar com aquela menina, ela estava triste, estava saindo uma lágrima descendo pela face, porque ela se lembrou que o pai dela havia falecido há 2 meses, e por um momento, no meio da correria do intervalo, ela parou e veio a memória do pai. Então essa é uma hora para a gente chegar perto e acolher aquela menina e orar com ela. Nessa hora, orar junto, abrir a Bíblia e partilhar a bênção de Deus, eu vou dizer para vocês, faz todo o sentido. Agora, aí é o momento que a vida se transforma. Mas, professor, isso tem que ser vocação, né? Porque o cara tem que amar fazer isso, porque o cara não é simplesmente um professor de escola Não pode. O cara tem que ser algo a mais. Então, por exemplo, uma vez essa sala dos professores, o cara tem que ir para estar no meio dos meninos, cara. Mas aí, Paulinho, também é a sensibilidade, né, Marcelo? Porque às vezes a criança está ali e dependendo da abordagem, fala, menino, levanta aí, menino, vai brincar, para com isso. É o mais comum. Às vezes, que braço é esse? Vai lavar esse braço. Então a gente às vezes padroniza as crianças como um todo, generaliza. É tudo um bando de menino aqui bagunceiro que está aqui fazendo arte. Mas se Deus nos vê individualmente, como capelão dentro de uma escola, nós estamos ali para ver cada um dentro de um contexto da multidão individualmente.